Esse é o canal do recrutamento na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e aqui no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito de processos seletivos, a respeito do mercado de trabalho para ajudar imigrantes em suas jornadas profissionais na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode bater uma foto profissional para o seu currículo ou para o seu perfil no LinkedIn utilizando recursos que você já tem em casa. A gente sabe que nem sempre é possível alocar recursos para a contratação de um fotógrafo profissional para providenciar essa imagem aí para o currículo ou LinkedIn. E pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo passando algumas recomendações para que você consiga uma imagem de alta qualidade utilizando aquilo que você já tem. A primeira coisa que você precisa para a sua foto é, claro, uma câmera. E como muito provavelmente você tem um celular de uso pessoal, eu recomendo que utilize então a câmera do seu celular, porque é, de novo, um recurso que você já tem à sua disposição. A maioria dos aparelhos celulares hoje em dia dispõe de câmeras de ótima qualidade, então é possível obter uma foto muito legal para o seu currículo utilizando o seu celular, desde, claro, você tome alguns cuidados específicos. O primeiro desses cuidados é maquiagem específica ou maquiagem apropriada para a foto. Esse é aquele momento do vídeo no qual os rapazes vão torcer o nariz, não vão gostar muito do que eu vou falar aqui, mas o fato é que maquiagem faz a diferença na foto sim. Se você bater uma foto completamente sem maquiagem ou mesmo com uma maquiagem muito leve, aquela maquiagem básica do dia a dia, né? Você já vai perceber essa diferença. O resultado desse tipo de foto não costuma ficar muito legal porque a tendência das câmeras é meio que dar uma lavada assim na nossa cara. Eu noto isso perfeitamente nos vídeos, porque sempre que eu gravo vídeos, por exemplo, com um delineador marrom ou lápis marrom e mais sutil, digamos assim, nos olhos, né? Ou quando eu não passo muito rímel, não passo muito blush, enfim, quando eu vejo o vídeo depois, parece que eu praticamente não estava usando maquiagem, porque a câmera tem esse efeito mesmo. E por que isso é importante? Porque se você não toma cuidado com esse acabamento, pode ser que a imagem final evidencie olheiras, por exemplo, algum vermelhidão, alguma mancha que você já tem na sua pele, que você talvez nem perceba no dia a dia. E isso pode acabar causando um efeito de cansaço, de desânimo. Então pode ser que essa seja a mensagem que a foto final transmite. E é claro que não é isso que a gente quer da nossa foto no currículo, não é mesmo? Por isso que a minha primeira recomendação aqui é se atentar com a maquiagem. Não precisa ser uma mega produção, né? Batom vermelho, delineado de gatinho, nada disso. Opte pelo básico e simples. Então, por exemplo, corretivo para dar uma uniformizada na pele, né? Como eu mencionei a questão das olheiras antes, se você é uma pessoa que tem olheira, procure utilizar um corretivo que tenha um fundo amarelado, que vai fazer a neutralização então dessa cor da olheira que tende a ser um pouco mais roxa. Você pode optar também por um filtro solar que tenha aquela cor, né? Isso é uma opção legal para os rapazes, por exemplo. Vale a pena utilizar pó compacto, né? Ou aquele pó solto mesmo para selar esse corretivo, esse filtro solar. O pó compacto ele também ajuda a tirar um pouco do brilho da pele, né? Então quem tem pele muito oleosa, por exemplo, pode utilizar esse recurso porque o brilho natural da pele, às vezes fica refletindo na luz artificial, né? A gente já vai falar um pouco também a respeito de iluminação específica para foto, mas isso é uma coisa que pode atrapalhar um pouco. Nesse caso, o pó compacto acaba sendo um grande aliado para resolver esse quesito. O blush também é importante para dar aquela corzinha na bochecha, né? Um rímel também é legal para levantar o olhar. E por último, vale a pena também passar um batom ou então um lip balm que tenha um fundo de cor para trazer justamente esse ar assim de saúde, né, de ânimo, que é justamente o que a gente precisa para a foto do currículo e do LinkedIn. Isso por si só já é o suficiente, mas claro, se você tem experiência com maquiagem e quiser experimentar um pouco melhor, fique à vontade. Só tome muito cuidado para primeiramente não exagerar demais e faça também alguns testes de câmera antes de tirar a sua foto final, né, para ter certeza, como eu mencionei,
também que não tem nada refletindo na imagem. Por exemplo, quem usa óculos, né, pode ter um pouco dessa dificuldade, porque a lente do óculos, em alguns casos, reflete na lente da câmera. Então, se possível, tire a sua foto sem o óculos e verifique se não tem mais nada causando algum tipo de estranheza, né? Então, às vezes, a pessoa exagera um pouco ali no contorno, ou então usa uma sombra muito cintilante, com fundo muito metálico, algum iluminador que na hora de tirar a foto meio que estoura assim na câmera, né? Fica um efeito um pouco esquisito. Então, tome um pouco de cuidado com essas coisas. Na sequência, vamos falar um pouco sobre cenário e iluminação para a foto. Quando a gente fala de cenário para currículo, tenha em mente que menos é mais. O que eu quero dizer com isso? É legal encontrar um espaço na sua casa com um fundo neutro, por exemplo, uma parede de cor única, né? Principalmente se for uma cor branca, uma cor bege, uma cor assim um pouco mais neutra mesmo. Aqui no meu cenário de vídeos, por exemplo, eu tenho esse fundo, né, com prateleiras, livros, fotos, etc. Mas do outro lado aqui da câmera, eu tenho uma parede que ela é toda lisa, né? Então você só consegue ver esses tijolinhos que tem aqui no fundo. E além disso, é uma parede que ela é branca. Então os tijolinhos, eles são todos na cor branca. Por que as cores neutras e claras, principalmente, são tão legais? Porque quando a gente fala de foto, esse tipo de superfície tende a refletir a iluminação, principalmente a iluminação artificial, caso você venha a utilizar alguma. Isso contribui com a iluminação da sua imagem e deixa esse aspecto aí um pouco mais profissional. Além disso, você pode utilizar uma cadeira, né? Eu tenho essa cadeira branca aqui, por exemplo, que eu uso para gravar vídeos, então você pode bater a sua foto do currículo e do LinkedIn sentada, por exemplo. Inclusive, isso pode facilitar o posicionamento da câmera também. Se você preferir bater a foto de pé, não tem problema. Só tenha em mente que a foto do currículo precisa focar muito no seu rosto, né? Então você pode bater a foto, ou o importante é que a foto seja tirada daqui do ombro para cima, né? Tenha o foco nessa região, ou no máximo que você bata a foto do tronco para cima e consiga então dar um zoom ali no seu rosto. O rosto é o mais importante. E claro, né? Você pode sorrir, você pode fazer algum tipo de pose, você pode se posicionar, né? De uma maneira que tenha um ângulo ali um pouco mais favorável. Vale a pena, inclusive, pesquisar no Google ou mesmo no Pinterest por fotos profissionais para ter um pouco de inspiração aí nessa questão de pose. Mas claro, tome muito cuidado com a sua postura, com a vestimenta e principalmente com as suas expressões faciais. Afinal de contas, estamos falando aqui de uma foto profissional, uma foto que precisa refletir quem você é no ambiente de trabalho. Procure, inclusive, utilizar roupas que sejam apropriadas para o seu ambiente profissional, né, que estejam de acordo com a sua profissão e, se possível, que tragam um pouco a respeito de você mesma. Então, por exemplo, se você é designer, se você é fotógrafa, né, se você trabalha com alguma coisa que é muito criativa, será que faz sentido bater uma foto com uma roupa toda preta, por exemplo, essa que eu estou usando hoje, né? Pense muito sobre isso. Outra coisa bem importante quando a gente fala sobre foto, sobre vídeo e imagem é tomar muito cuidado com a iluminação. Isso é provavelmente a parte mais importante da sua foto, porque a iluminação é o que faz toda a diferença. Geralmente é a iluminação que faz com que a foto fique com um aspecto ou mais profissional ou mais amador. Se você já foi a um estúdio fotográfico, de repente fez algum ensaio, ou então já assistiu algum programa de televisão, por exemplo, aqueles reality shows de modelos, né? Então que as participantes batem muitas fotos profissionais, você deve ter percebido que o que fotógrafo mais tem no estúdio é iluminação. Tem holofote, tem softbox, né? Que são aquelas caixas assim com iluminação no meio. Tem iluminação direta, tem iluminação difusa, tem iluminação na frente, atrás, enfim, em todos os lados. O que mais tem é iluminação, porque isso faz toda a diferença no resultado, ou seja, na foto que você terá lá no final. Agora, isso significa que você precisa comprar então um monte de coisa para poder tirar a sua foto em casa? Claro que não. Como eu disse lá no início, o objetivo aqui é utilizar tudo aquilo que você já tem. Começando por um local na sua casa que tenha uma boa iluminação. Então a gente já falou um pouco sobre o cenário, né, sobre procurar essa parede lisa, e o ideal é que essa superfície fique próxima a uma janela, por exemplo, na sua casa. Isso porque a iluminação natural
natural é sempre a iluminação mais bonita que você pode ter para fotos, para imagens de maneira geral. Principalmente aqui na Alemanha, em que os dias têm esse aspecto muito nebuloso. A luz natural de um dia nublado é a luz mais bonita que você pode ter para fotos de maneira geral. Até porque ela tende a ser uma iluminação que ela é um pouco mais constante. Quando você bate foto em um dia muito ensolarado, pode acontecer muita oscilação na iluminação entre uma foto e outra, porque às vezes passa uma nuvem na frente do sol, ou então o dia vai passando, né? E dependendo ali da quantidade de fotos que você vai tirar no mesmo dia, à medida que o tempo progride, o sol ele vai mudando um pouco de posição e você acaba tendo determinados sombreamentos ali na sua imagem. Por isso que o dia nublado é tão bom para fotos de forma geral. Então, se você não tem nenhum recurso de iluminação artificial que você pode utilizar a seu favor, esse artifício da janela já é uma boa alternativa. Então, procure um ambiente que tenha uma janela grande ou várias janelas e procure posicionar então a sua câmera de maneira que a luz fique então favorável para a sua foto. Você já vai notar muita diferença, né? Para fins de exemplo, aqui no meu escritório especificamente, eu tenho uma luz no teto, eu tenho esse holofote colorido, né, que eu sempre uso aqui no fundo, e eu também tenho uma ring light, que é aquela lâmpada circular, digamos assim, que está atrás da câmera. Então eu tenho a opção de utilizar esses recursos quando eu quero tirar fotos, porque são coisas que eu já tenho em casa. E aí, só para mostrar, para efeito de comparação, eu vou apagar aqui alguma dessas luzes só para você ver a diferença que isso causa no vídeo especificamente, que é basicamente a mesma diferença que a gente teria caso estivéssemos batendo uma foto com essa mesma câmera. Eu vou desligar a de trás. Agora eu vou deixar a de trás desligada e eu vou desligar a ring light também. Olha só a diferença, como quase não dá mais pra me ver aqui no vídeo, não é mesmo? Então, hoje em dia, eu tenho esses recursos ao meu favor, mas nem sempre foi assim. Lá no início, quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, o que eu usava pra fazer a iluminação dos meus vídeos eram abajures que eu tinha em casa. Então, eu pesquisei na internet por lâmpadas que fossem muito potentes e aí eu encontrei essas aqui da Philips. Então, essa daqui tem 11.5 watts e 4000 Kelvin. Então, é uma lâmpada realmente muito forte. Ela não é 100% branca, então ela tem um fundo amarelado, assim. A luz amarela, de maneira geral, ela costuma ser um pouco mais confortável. Não só para quem vai ficar muito tempo na frente da luz artificial, como ela também é um pouco mais aconchegante, digamos assim. Então, a imagem, ela tende a ficar com um tom um pouco mais acolhedor. Inclusive, dependendo da sua profissão, isso pode ser uma coisa que vai fazer a diferença na imagem também. A cor da iluminação, né? Se ela vai ser mais amarelada ou mais esbranquiçada. E aí, o que eu fazia para iluminar os meus vídeos? Então, é que eu usava dois abajures que eu tinha no meu quarto, né? Então, em cada cabeceira do meu quarto, digamos assim, eu tinha um abajur. E aí, eu pegava esses abajures toda vez que eu ia gravar vídeos e eu posicionava cada um deles de maneira que a iluminação como um todo ficasse coesa. Eu levava em consideração também as janelas dos cômodos, né? Então, na sala do apartamento onde eu morava antes, eu tinha uma janela que ficava no fundo, então que contribuía com essa iluminação natural. E aí eu posicionava os abajures um de cada lado. Ou então, no escritório do meu apartamento anterior, eu também tinha uma janela grande que ficava de um lado e aí eu usava o abajur para balancear a iluminação do outro lado. Você pode fazer alguns testes, obviamente, para entender essa questão da angulação e achar uma opção que fique a melhor de acordo aí com os cômodos da sua residência. Funciona super bem, então se você quiser fazer algum tipo de aporte financeiro, a minha recomendação seria essa, seria investir em iluminação e principalmente esse tipo de lâmpada aqui, como eu mencionei, é uma excelente alternativa e tem um preço super acessível. Então essas lâmpadas aqui você encontra, por exemplo, na Amazon ou no Mercado Livre. Aqui na Alemanha custa em torno de 10 euros cada uma. E claro, você pode usar elas depois na sua casa. Essa aqui, inclusive, está na sala aqui da minha casa, porque eu tenho uma luminária que ela é assim um pouco mais fechada, digamos assim, então eu preciso de uma lâmpada realmente bem potente para iluminar o cômodo inteiro. Você pode utilizar isso normalmente depois sem problema nenhum. Por fim, você precisa posicionar a sua câmera, por isso que antes, quando a gente estava falando de cenário, eu mencionei a opção de bater a foto sentado, porque inclusive você pode utilizar uma mesa para apoiar o seu celular, né? Não dá para ver muito bem no ângulo aqui da câmera, mas eu tenho a minha mesa de escritório, né, que tá
por aqui, e você consegue ver que ela tá inclusive na mesma altura da cadeira. Então eu poderia empilhar uma série de livros aqui e utilizar isso para apoiar a câmera do meu celular e bater a foto no final. Outra alternativa que pode ser que você tenha em casa e nem pensou em utilizar para bater a sua foto do currículo é um selfie stick. Eu também já usei muito isso para fazer live, para bater foto e para gravar vídeos mesmo, porque o selfie stick é uma coisa que eu já tinha há muito tempo, porque eu uso muito em viagens, principalmente quando eu viajo sozinha, né? Então, para poder bater fotos legais, também funciona. É um outro recurso muito baratinho se você quiser de fato comprar um para bater a sua foto do currículo. E se não quiser também, como eu disse, existe uma série de outras coisas que você provavelmente tem na sua casa e pode utilizar, como uma pilha de livros, alguma caixa, alguma coisa que você possa utilizar só para realmente colocar ali o seu celular na posição adequada. Agora é só ligar o timer do seu celular e bater a foto para o seu currículo ou perfil no LinkedIn. O meu objetivo com esse vídeo era passar algumas recomendações para que você consiga bater uma foto profissional para o seu currículo ou perfil no LinkedIn usando recursos que você já tem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, aproveita e encaminha também para uma amiga que pode precisar dessas recomendações. Isso me ajuda muito também com a divulgação do meu trabalho. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.